Às vezes não parece que o mundo tá girando rápido demais e a gente fica meio sem saber o que fazer? Pois é, hoje vamos mergulhar numa ideia poderosa. E se a maior revolução de todas não começasse nas ruas, com protestos, mas aqui dentro? Vamos juntos entender como essa transformação pessoal pode ser a chave para um impacto gigantesco lá fora. Essa frase aqui, ela é basicamente o coração de toda a nossa conversa. A ideia central é que olhar para dentro, sabe, não é um ato de egoísmo, muito pelo contrário. É o primeiro passo para conseguir construir uma mudança de verdade, positiva, no mundo. É sobre alinhar o nosso universo interior para poder transformar o mundo exterior. E bom, o cenário todo mundo já conhece, né? São desafios sociais super complexos, tecnologia avançando numa velocidade que mal dá para acompanhar e, claro, uma crise ambiental batendo na nossa porta. No meio desse furacão todo, a ideia de olhar para dentro pode até soar meio estranha, mas a verdade é que talvez seja justamente nesse caos todo que a gente mais precise de clareza interna. Beleza, então qual vai ser o nosso roteiro? Primeiro a gente vai entender o contexto global que faz essa conversa ser tão necessária. Depois, vamos direto ao ponto. O que é essa tal de revolução interior? Vamos conhecer um conceito-chave, a metanoia, entender como trilhar esse caminho do despertar e, no final, juntar tudo para ver como isso, de fato, muda o mundo. E aqui já começa a grande questão. Com tanto problema urgente acontecendo lá fora, crise climática, desigualdade, por que raios a resposta estaria aqui dentro? Parece que não faz sentido, né? Mas calma, a gente vai entender por que essa lógica pode ser, na verdade, a mais poderosa de todas. O ponto central é o seguinte: sabe quando a gente toma um remédio para dor de cabeça, mas não investiga a causa? É mais ou menos isso. A fonte que a gente analisou diz que novas leis, novas tecnologias são importantes, mas muitas vezes tratam só o sintoma. A raiz mesmo dos nossos grandes problemas coletivos seria um reflexo da nossa consciência. Então, para uma cura de verdade, a gente precisaria de um realinhamento fundamental na nossa forma de pensar e de ver o mundo. Ok, mas como é que essa transformação acontece na prática? A base de tudo são dois conceitos que andam de mãos dadas: a tal da revolução interior e o despertar da consciência. Pensa que são dois lados da mesma moeda, sabe? De um lado, a revolução interior é a jornada para dentro. É o trabalho pessoal de se conhecer, entender as próprias emoções, os pensamentos. Já o despertar da consciência é o que acontece para fora. É quando a percepção se expande e a gente saca que tá tudo interligado, que a gente faz parte de algo maior. Um puxa o outro num ciclo bem positivo. Tá, mas o que dá o start nisso tudo, o que liga o motor dessa revolução? Tem um conceito antigo, mas super atual e poderoso, que é a chave para isso. A palavra é metanoia. Metanoia é uma palavra que vem lá do grego e quer dizer literalmente ir além da mente. E não é só mudar de ideia sobre uma coisinha ou outra, não. É uma mudança radical de perspectiva. É como se a gente fizesse uma grande atualização de software no nosso sistema operacional interno, sabe? A partir daí, a gente passa a enxergar a realidade de um jeito completamente novo. E um ponto super importante: isso não é um botão de liga e desliga. Não é que um dia a gente chega lá e pronto, acabou. É uma jornada contínua, um processo. Cada passo que a gente dá revela um pouco mais do caminho. Então, como seria essa jornada na prática? Bom, o primeiro passo é ter a coragem de questionar as nossas próprias crenças, aquelas coisas que a gente sempre tomou como verdade. Daí, naturalmente, a gente mergulha mais fundo no autoconhecimento para entender o que nos move. O passo seguinte é expandir a percepção para além do nosso umbigo. E tudo isso leva à busca por um propósito, um sentido maior. É um trabalho, viu? Mas um trabalho que transforma. Beleza, agora a gente chega na parte que conecta tudo. Como é que essa faxina interna, essa jornada pessoal, vira uma mudança real, concreta, lá no mundo de fora? A lógica por trás disso é bem poderosa. Pensa assim: quando um número significativo de pessoas começa a mudar por dentro, esse efeito não fica preso. Ele transborda, cria uma onda que começa a gerar mudanças positivas em tudo, na política, na economia, nas nossas relações, em todo lugar.
E esse efeito cascata tem resultados bem práticos. A gente começa a trocar a mentalidade do ter, ter, ter por uma de sustentabilidade. Isso nos leva a agir de forma mais consciente, pensando em justiça social e em proteger o ambiente. As nossas conexões com os outros ficam mais fortes, a criatividade aparece para resolver problemas que pareciam sem solução, a liderança passa a ser mais humana. E aí, cuidar do planeta deixa de ser uma obrigação e vira uma consequência natural de tudo isso. E o mais legal é que, segundo a nossa fonte, isso não é só uma ideia bonita no papel, uma filosofia distante. Não. É um movimento real que está acontecendo, ganhando força, meio que silenciosamente no mundo todo. É um movimento que tem um potencial gigante de redesenhar o nosso futuro a partir da mudança de cada um. Então, a gente termina com essa provocação. Num mundo que está gritando por mudança, e se a revolução mais importante de todas, a mais duradoura, não acontecer lá fora, mas aqui dentro? Fica aí a reflexão.